O bilionário estava jantando com sua nova noiva no Natal até que sua ex chegou sorrindo com um bebê. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta história e quando terminar, deixe sua nota de 0 a 10. Ah, e não se esqueça de seguir nosso canal para mais histórias como esta. Agora, aproveite cada detalhe. O lustre de cristal lançava uma luz dourada sobre o chão de mármore do Le Bernardin, em Chicago, onde as conversas flutuavam em tons sussurrados e as taças de champanhe tintilavam como sinos distantes. Nicholas Hartley ajustou suas abotoaduras, Armani azul marinho pela terceira vez em 10 minutos. Seus olhos castanhos escuros examinando a sala com a precisão calculada de um homem que controlava negócios de energia de bilhões de dólares antes do café da manhã. Aos 34 anos, Nicholas personificava o sucesso em cada detalhe cuidadosamente medido. Sua estrutura de 1,88 m preenchia perfeitamente seu terno sob medida. O cabelo escuro penteado para trás, sem um fio fora do lugar. O maxilar afiado sob uma barba meticulosamente aparada. À sua frente, Isabel Green sorria com elegância ensaiada. Seu cabelo castanho liso capturando a luz das velas enquanto ela erguia sua taça de vinho. "Ao nosso futuro", disse ela, sua voz carregando a confiança refinada de dinheiro antigo e heranças de vinhedos. Nicholas assentiu, mas algo parecia vazio em seu peito enquanto erguia a taça. O anel de noivado escondido no bolso do paletó parecia pesar mais do que deveria. Ao redor deles, a elite de Chicago sussurrava e gesticulava. O tipo de multidão que media o valor em portfólios de ações e conexões sociais. Então o mundo parou. Evelyn Clark entrou pela porta com a graça silenciosa que sempre fazia os ambientes pararem sem que ela tentasse. Seu cabelo ruivo caía naturalmente sobre os ombros, sem estilo elaborado, sem tentativa desesperada de impressionar. Ela usava um vestido preto simples e portava-se com a confiança serena de uma mulher que não tinha nada a provar e em seus braços, envolto em um cobertor azul macio, estava um bebê. Nicholas sentiu a respiração prender, a taça de champanhe congelada a meio caminho dos lábios. 13 meses. Fazia exatamente 13 meses desde que terminaram tudo em uma tempestade de palavras raivosas e promessas quebradas. 13 meses desde que ele escolheu a ambição em vez do amor, a lógica em vez do sentimento. O bebê não podia ter mais de 3 meses, com cabelos escuros que capturavam a luz e olhos que, mesmo do outro lado da sala, pareciam devastadoramente familiares. Isabel continuou falando sobre locais de casamento e listas de convidados, mas sua voz tornou-se um ruído distante. Nicholas observou Evelyn mover-se pelo restaurante como se pertencesse àquele lugar, sem pressa, sem se incomodar com o luxo ao seu redor. Ela não olhou em sua direção uma única vez, mas ele não conseguia olhar para outro lugar. O que você faria naquele momento diante de um passado que poderia ter acabado de se tornar seu presente? Nicholas desculpou-se da mesa com um sorriso ensaiado, do tipo que aperfeiçoara em salas de reuniões quando acordos estavam em jogo. Seu coração martelava contra as costelas enquanto ele navegava pelos grupos da elite de Chicago, cada passo aproximando-o de uma verdade que ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentar. Evelyn estava perto da exposição de vinhos, balançando suavemente enquanto o bebê cochilava em seu ombro. De perto, ela parecia exatamente como ele se lembrava, sardas espalhadas pelo nariz como constelações, olhos verdes que continham profundezas que ele nunca aprendera a navegar. Mas havia algo novo em sua expressão, uma força silenciosa que não estava lá antes. Evelyn. Ela se virou lentamente, como se soubesse que ele estava vindo. Sem surpresa, sem medo,
Apenas aquela calma enlouquecedora que sempre o fizera sentir como se estivesse se afogando enquanto ela estava em terra firme. Nicholas. Sua voz não carregava calor, nem hostilidade, apenas reconhecimento. Os olhos dele caíram para o bebê e sua garganta secou. As feições do bebê eram suaves e indefinidas, mas aqueles olhos castanhos escuros, quase pretos, eram inconfundivelmente familiares, os mesmos olhos que o encaravam de espelhos e capas de revistas. Ele é meu? As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las, cruas e desesperadas. Ao redor deles, a conversa continuava em murmúrios educados, mas Nicholas sentiu como se o restaurante inteiro tivesse ficado em silêncio. A expressão de Evelyn não mudou. Ela ajustou o cobertor do bebê com dedos gentis, seus movimentos sem pressa e deliberados. Quando ela finalmente olhou para cima, seu sorriso era educado, distante, do tipo reservado para estranhos. Não, mas obrigada por perguntar. As palavras o atingiram como um golpe físico. Ele procurou em seu rosto qualquer sinal de decepção, qualquer rachadura naquela fachada serena, mas não encontrou nada. Ela poderia estar discutindo o clima. Evelyn, por favor, eu posso ver. Você pode ver o que quiser ver. Ela mudou o bebê para o outro braço, criando distância entre eles. Isso não torna real. Nicholas passou a mão pelo cabelo, desfazendo seu arranjo perfeito pela primeira vez na noite toda. Precisamos conversar de verdade. Não aqui. Nós não precisamos fazer nada. A voz dela permaneceu suave, mas havia aço por baixo. Você fez sua escolha há 13 meses. Eu fiz a minha. Ela começou a se afastar, cada passo medido e gracioso. Nicholas estendeu a mão, quase tocando o braço dela antes de se conter. O bebê se mexeu, um pequeno punho escapando do cobertor, e Nicholas sentiu algo rachar dentro de seu peito. O nome dele? Ele chamou atrás dela, alto o suficiente para que várias mesas próximas se virassem para olhar. Qual é o nome dele? Evelyn parou na entrada da área de jantar privada, de costas para ele. Por um momento, ele pensou que ela poderia responder. Em vez disso, ela desapareceu na multidão, deixando Nicholas sozinho entre as garrafas de vinho e planos de casamento, sentindo como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Quando voltou para sua mesa, Isabel estava rolando a tela do telefone, a pulseira de diamante capturando a luz. Tudo bem, querido? Nicholas olhou para o anel de noivado ainda escondido em seu paletó, depois para a mulher que representava tudo o que sua vida deveria ser. Organizada, previsível, segura. Tudo está bem, mentiu ele sabendo que nada voltaria a ficar bem. 3 dias haviam se passado desde o restaurante e Nicholas não conseguia se concentrar em nada. As reuniões do conselho se transformavam em ruído de fundo enquanto ele olhava para o telefone, o polegar pairando sobre o contato de Evelyn, ainda salvo como Eve. Apesar de tudo, ele havia digitado e apagado a mesma mensagem 17 vezes. Eu preciso saber sobre o bebê. Podemos conversar, por favor? Eu ouvi. Eu sei. Cada tentativa parecia mais patética que a anterior. Finalmente, ele pressionou enviar na versão mais simples. Por favor, me ligue. A mensagem apareceu como entregue, depois lida, mas o silêncio se seguiu, estendendo-se por horas que pareciam dias. Seu escritório de canto no 42º andar da torre da Hartley Energy oferecia uma vista panorâmica de Chicago, mas tudo o que Nicholas conseguia ver era o rosto de Evelyn quando ela disse não. A maneira como os dedos dela tinham se apertado instintivamente e de forma protetora ao redor do bebê. O bebê dele, ele tinha certeza. Como se ela o estivesse protegendo de algo perigoso. Talvez estivesse. Na quinta-feira, Nicholas havia enviado 12 mensagens, cada uma mais desesperada que a anterior. Quando sua assistente, Margaret, bateu em sua porta com relatórios trimestrais, encontrou-o encarando o telefone como se ele pudesse tocar espontaneamente. Senhor, os investidores estão esperando na sala de conferências A. Nicholas olhou para cima, momentaneamente confuso. Que investidores? As sobrancelhas de Margaret se ergueram levemente.
Em 15 anos trabalhando juntos, ela nunca o vira esquecer uma reunião. O projeto do Parque Eólico Renovável em Montana. O senhor está planejando esta apresentação há 3 semanas. Ele endireitou a gravata tentando invocar a versão de si mesmo que comandava negócios de bilhões de dólares. Certo, me dê 5 minutos. Mas em vez de se preparar, ele ligou para seu advogado. James, preciso que você redija uma carta, formal, mas não ameaçadora. Preciso de informações sobre um assunto pessoal. A conversa que se seguiu o deixou sentindo-se vazio. Até seu advogado, um homem que o ajudara a navegar por aquisições corporativas, parecia desconfortável com o que equivalia a assédio legal a uma mulher que claramente queria ser deixada em paz. A carta foi entregue na sexta-feira à tarde no endereço de Evelyn, uma casa pequena, mas bem conservada em Lincoln Park, que ele encontrou após uma conversa embaraçosa com um investigador particular. O tipo de bairro onde crianças andavam de bicicleta em ruas arborizadas e os vizinhos realmente sabiam os nomes uns dos outros. A carta voltou fechada com devolver ao remetente, escrito na letra cuidadosa de Evelyn no envelope. Sábado à noite, Nicholas sentou-se em sua cobertura, cercado por janelas do chão ao teto que mostravam a cidade cintilante abaixo. O espaço era perfeito como uma revista, tudo linhas limpas e arte cara, mas parecia sufocantemente vazio. Ele trocara seus planos de sábado à noite com Isabel por outra noite encarando o telefone, esperando por uma resposta que não viria. Ele abriu as redes sociais de Evelyn, algo que jurara que não faria. As contas dela eram em grande parte privadas agora, mas sua foto de perfil a mostrava rindo de algo fora da câmera, seu cabelo ruivo capturando a luz do sol, parecendo genuinamente feliz de uma maneira que apertava o peito dele. Nenhum sinal de um bebê, nenhuma pista sobre sua vida agora. Era como se ela o tivesse apagado completamente, e talvez ela tivesse todo o direito de fazê-lo. O pensamento o atingiu com mais força do que ele esperava. Pela primeira vez desde o restaurante, Nicholas permitiu-se lembrar por que eles tinham terminado. A briga sobre ela querer mais do que ele podia dar, sobre ele escolher uma fusão em vez do fim de semana planejado, sobre ela finalmente dizer que não podia continuar ficando em segundo lugar para a ambição dele. Ele a deixou ir embora uma vez. Agora, com a possibilidade de uma criança entre eles, ele parecia não conseguir fazer mais nada. A primeira vez que Evelyn o viu, ela estava empurrando um carrinho azul marinho pelo Lincoln Park, folhas de outono estalando sob as rodas. Henry cochilava pacificamente sob um cobertor macio, o pequeno punho enrolado perto da bochecha, alheio à tensão que de repente encheu o ar fresco de outubro. Nicholas estava sentado em um banco a 10 metros de distância, vestindo jeans e um suéter cinza em vez de sua armadura habitual de ternos caros. Ele parecia quase normal, se você ignorasse a maneira como seus nós dos dedos estavam brancos contra o copo de café que segurava, ou como seus olhos escuros acompanhavam cada movimento dela com intensidade desesperada. Ela não parou de andar, não o reconheceu, mas também não mudou de direção. A segunda vez foi na Walgreens, na Fullerton, 3 dias depois. Evelyn estava no corredor de cuidados com o bebê, comparando preços de fórmula, enquanto Henry gorgolejava feliz em seu carrinho. Ela sentiu olhos sobre si antes de vê-lo, aquela consciência familiar que costumava fazer seu coração disparar em circunstâncias totalmente diferentes. Nicholas permanecia perto do balcão da farmácia, fingindo ler o rótulo de um frasco de aspirina. Ele já estava lá quando ela entrou e provavelmente a seguiu do consultório do pediatra a 2 quarteirões de distância. O pensamento deveria tê-la assustado, mas em vez disso, fez algo se torcer dolorosamente em seu peito. Ele parecia cansado, mais magro do que ela se lembrava, como se não estivesse dormindo ou comendo direito. Bom,
Uma parte mesquinha dela sussurrou. Deixe-o sentir o gosto da incerteza. Ela selecionou a fórmula, pagou sem olhar na direção dele e saiu. Em sua visão periférica, viu-o abandonar sua compra falsa e segui-la até o estacionamento, mantendo aquela distância cuidadosa, como uma espécie de fantasma perdido. Na quarta aparição, do lado de fora da creche de Henry, sentado em um Tesla preto com vidros escuros, Evelyn percebeu que essa havia se tornado a nova realidade deles. Ele aparecia, sempre respeitosamente distante, nunca se aproximando, nunca falando, apenas observando, esperando. E ela fingia não vê-lo, embora seu coração martelasse toda vez que avistava sua silhueta familiar. A parte mais estranha era o quão pouco ameaçador aquilo parecia. Outro homem rondando sua rotina diária a teria levado direto à polícia, mas aquele era Nicholas. Por todas as suas falhas, por todas as maneiras como ele a decepcionara, ele nunca a fez sentir-se insegura. Ignorada, desvalorizada, tida como certa, sim, mas nunca com medo. Ainda assim, ela não podia deixar aquilo continuar. Naquela sexta-feira à noite, enquanto prendia Henry em sua cadeirinha do lado de fora do supermercado, ela sentiu a presença dele novamente. Desta vez, em vez de ir embora, ela caminhou diretamente para o carro dele. Os olhos de Nicholas se arregalaram quando ela se aproximou, e ele se atrapalhou para baixar a janela. "Isso acaba agora", disse ela calmamente, sua voz carregando facilmente no ar de outono. "O que quer que seja isso acaba agora." Nicholas abriu a boca, provavelmente para negar ou explicar, mas ela levantou a mão. "Eu vejo você em todo lugar que vou. Eu sei que você está aí, mas me seguir como um adolescente apaixonado não vai mudar nada." "Eu só..." A voz dele saiu rouca, como se ele não a usasse corretamente há dias. "Você só o quê? Quer assistir à distância até que eu decida magicamente perdoar você? Até eu entregar um bebê que pode ou não ser seu para alguém que se afastou de mim no momento em que as coisas ficaram complicadas?" Nicholas vacilou como se ela o tivesse esbofeteado. "Evelyn, por favor, eu sei que errei. Você não sabe de nada." Mas a voz dela não tinha veneno, carregando apenas exaustão. "Se você quer estar aqui, estar realmente aqui, então descubra o que isso significa." Porque ficar rondando em estacionamentos não é amor, Nicholas. É apenas culpa com carteira de motorista. Ela se virou e caminhou de volta para o carro, deixando-o sentado em seu Tesla com as palavras morrendo em seus lábios. Enquanto ela dirigia, Henry fazia sons suaves de arrulho em sua cadeirinha, e Evelyn percebeu que suas mãos tremiam no volante. "Rondando em estacionamentos não é amor, Nicholas. É apenas culpa com carteira de motorista." As palavras ecoaram na mente de Nicholas por 3 noites sem dormir. Ele repassou a conversa dezenas de vezes, analisando cada inflexão na voz de Evelyn, cada microexpressão em seu rosto. Ela olhou para ele como se ele fosse um estranho. Não, pior. Como se ele fosse uma decepção que ela esperava, mas esperava evitar. A manhã de domingo o encontrou em seu escritório em casa, olhando para projeções trimestrais que poderiam muito bem ter sido escritas em grego antigo. O café esfriava em sua caneca enquanto ele lutava com uma verdade que vinha evitando. Ele não tinha ideia de como ser o homem que ela precisava que ele fosse. Por 15 anos, Nicholas resolveu problemas com dinheiro, influência e pensamento estratégico. Aquisições hostis, desafios regulatórios, relações com investidores. Tudo seguia padrões lógicos, mas Evelyn nunca operou pela lógica. Ela se movia pelo mundo guiada pela intuição e pelo coração, qualidades que ele achara simultaneamente fascinantes e frustrantes. Ele a perdera porque não conseguia traduzir a linguagem dela. Agora ele poderia estar perdendo outra coisa inteiramente. Segunda-feira, ele não a seguiu. Terça-feira, ele passou pelo parque onde ela caminhava, mas continuou. Quarta-feira,
Ele cancelou 3 reuniões e passou a tarde lembrando. A primeira briga deles tinha sido sobre presença, não a física, mas a disponibilidade emocional que ela implorara enquanto ele verificava e-mails durante o jantar. A última briga deles tinha sido sobre a mesma coisa. 13 meses depois, nada aprendido. Quinta-feira à tarde, Nicholas se viu do lado de fora do Brew e Bean, uma pequena cafeteria perto do bairro de Evelyn. Não porque ele a estava seguindo, mas porque vira o check-in dela no Instagram de 2 meses atrás e esperava que ela ainda pudesse vir aqui. Parecia diferente de ficar rondando, mais como esperança e menos como desespero. Ele estava sentado na cabine de canto há 20 minutos quando ela entrou. Evelyn usava jeans escuro e um suéter creme. O cabelo preso em um coque bagunçado com fios soltos emoldurando o rosto. Henry dormia contra o peito dela em um canguru macio, sua cabecinha mal visível sob um gorro de tricô. Ela parecia cansada, mas bonita, o tipo de graça sem esforço que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Seus olhos se encontraram através do café. Por um momento, Nicholas esperou que ela se virasse e fosse embora. Em vez disso, ela pediu seu chá, Earl Grey com mel. Ele lembrou e se aproximou da mesa dele. "Posso?" Ela gesticulou para a cadeira vazia. Nicholas assentiu, sem confiar em sua voz. Ela se acomodou cuidadosamente, ajustando a posição de Henry com facilidade prática. O bebê se mexeu ligeiramente, mas permaneceu dormindo, o pequeno punho escapando do canguru para descansar contra o suéter de Evelyn. Eles ficaram sentados em silêncio por vários minutos, o ruído ambiente das máquinas de café e a conversa tranquila preenchendo o espaço entre eles. Finalmente, Nicholas falou. "Tenho pensado no que você disse." "Qual parte?" O tom dela não era hostil, apenas cauteloso. "Tudo, mas especialmente sobre descobrir o que estar aqui realmente significa." Ele se inclinou ligeiramente para a frente. "Eu não sei como fazer isso, Evelyn. Eu não sei como estar presente. Não da maneira que você precisa." Ela estudou o rosto dele, olhos verdes pesquisando. "Por que agora? O que mudou?" Nicholas olhou para Henry, cujos cílios escuros lançavam sombras em suas bochechas. "Eu fico pensando em todas as coisas que perdi. Se ele for meu, já perdi seus primeiros 3 meses, seu primeiro sorriso, primeira risada, se foram. E se ele não for?" Ele engoliu em seco. "Então estou perdendo você de novo por nada." Você me perdeu há muito tempo, disse Evelyn calmamente. Isso não é sobre me ganhar de volta. Eu sei. A admissão pareceu como expirar depois de prender a respiração por meses. Isso é sobre aprender a ser alguém que valha a pena conhecer, seja ele meu ou não. Evelyn envolveu as mãos em torno de sua caneca de chá, o calor penetrando através da cerâmica como uma âncora na tempestade emocional que se formava entre eles. Henry se mexeu no canguru, fazendo sons suaves de sono que de alguma forma tornavam o silêncio íntimo e frágil. Você quer saber por que eu disse não naquela noite? Ela perguntou, a voz mal acima de um sussurro. No restaurante? Nicholas assentiu, com medo de que qualquer movimento pudesse destruir qualquer confiança frágil que estava sendo construída. Porque passei 9 meses carregando este bebê, imaginando se você se importaria. 9 meses imaginando o que você diria se soubesse, e cada cenário terminava com você tratando isso como um problema a ser resolvido, em vez de uma vida a ser celebrada. Ela fez uma pausa, acariciando as costas de Henry com círculos suaves. A respiração do bebê permaneceu constante, pacífica, alheia ao peso da conversa que acontecia ao seu redor. Quando descobri que estava grávida, a primeira coisa que senti não foi medo ou alegria, foi solidão, porque eu sabia que você veria isso como outra complicação em sua vida perfeitamente organizada, outra variável que não se encaixava no seu plano de 5 anos. Nicholas sentiu algo rachar em seu peito. Evelyn, eu não terminei. O tom dela não era duro, mas não deixava espaço para interrupção. Eu o carreguei sozinha. Fui a todas as consultas sozinha.
Senti-o chutar pela primeira vez enquanto estava sentada no meu carro após uma entrevista de emprego, e não tinha ninguém com quem compartilhar, porque contar a você parecia me preparar para a decepção. As palavras o atingiram como golpes físicos. Ele estivera construindo impérios enquanto ela construía uma vida, literalmente sem apoio, sem parceria, sem rede de segurança, exceto sua própria força. Eu dei à luz a ele numa manhã de terça-feira em setembro. O trabalho de parto durou 14 horas, e o tempo todo fiquei pensando em como você costumava reclamar quando as reuniões passavam 10 minutos do horário. Um sorriso triste passou pelos lábios dela. A enfermeira perguntou se eu queria ligar para o pai, e eu disse que não havia um. Não por causa da biologia, mas porque ser pai não é sobre DNA. É sobre comparecer. Henry se mexeu, a mãozinha agarrando o ar antes de voltar a dormir. A expressão de Evelyn suavizou enquanto ela o observava, amor irradiando dela em ondas que faziam Nicholas doer de saudade. Então, quando você perguntou se ele era seu naquele restaurante, cercado por champanhe e anúncios de noivado, eu disse não, porque o homem que gerou esta criança não precisaria perguntar. Ele estaria lá. Nicholas olhou para seu café intocado, a vergonha queimando em sua garganta. E se eu dissesse que penso naquela terça-feira de setembro todos os dias agora? E se eu dissesse que daria tudo para voltar e ser o homem que você precisava naquele momento? Eu diria que o tempo não funciona assim. A voz de Evelyn era gentil, mas firme. Você não pode desfazer a ausência com arrependimento, Nicholas. Você só pode decidir o que vai fazer daqui para frente. E como seria esse daqui para frente? Ele finalmente encontrou os olhos dela. Se eu pudesse provar para você que sou diferente agora. Evelyn ficou quieta por um longo momento considerando. Ao redor deles, o café zumbia com a vida da tarde, estudantes com laptops, casais compartilhando doces, pessoas comuns vivendo momentos comuns que de repente pareciam impossivelmente preciosos. Eu não preciso que você prove nada, disse ela finalmente. Mas se você quer conhecê-lo de verdade, comece entendendo que isso não é sobre você, é sobre Henry, sobre o que é melhor para ele. Nicholas assentiu lentamente. O que é melhor para ele? Consistência, paciência, amor que não vem com condições ou datas de validade. Ela ajustou a alça do canguru em seu ombro. Você pode oferecer essas coisas? Eu quero tentar. Pela primeira vez desde que ela se sentara, a expressão de Evelyn suavizou, quase imperceptivelmente. Querer tentar não é o mesmo que tentar, Nicholas, mas é um começo. A primeira coisa que Nicholas trouxe não foi cara. Um pacote de lenços umedecidos da CVS, ainda na sacola plástica deixado na varanda da frente de Evelyn com um bilhete simples. Pensei que você pudesse precisar. E nenhum grande gesto, nenhum equipamento de bebê de grife que gritasse, olha quanto dinheiro eu tenho. Apenas lenços, práticos, sem glamour, necessários. Evelyn os encontrou na manhã de terça-feira enquanto corria para a consulta do pediatra de Henry. Ela quase os jogou fora, uma reação instintiva a qualquer coisa relacionada a Nicholas. Em vez disso, ela os colocou em sua bolsa de fraldas e fingiu não notar como eles se encaixavam perfeitamente no espaço vazio onde seu último pacote estava. Na quinta-feira, ele trouxe fórmula. A marca exata que ela usava, não a versão orgânica de boutique que custava 3 vezes mais. Ele estava prestando atenção. Na semana seguinte, foi um cobertor azul macio que não era particularmente especial, exceto pela maneira como Henry imediatamente se aconchegou nele durante o tempo de bruços. Evelyn se pegou perguntando se Nicholas de alguma forma sabia que Henry preferia texturas mais macias. Depois se lembrou de não ler muito nas coincidências. Mas quando ela encontrou Nicholas sentado no banco do parque, onde costumava dar a mamadeira da tarde para Henry, não rondando desta vez, apenas sentado em silêncio com um livro, ela percebeu que não eram coincidências de forma alguma. Você pode sentar aqui, disse ela, acomodando-se na outra extremidade do banco, se quiser. Nicholas levantou os olhos do livro. Algo sobre desenvolvimento infantil ela notou e assentiu.
Ele não tentou segurar Henry ou fazer perguntas invasivas. Ele simplesmente sentou enquanto ela alimentava o bebê, ocasionalmente olhando com uma expressão que ela não conseguia nomear. Ele está ficando maior, observou Nicholas calmamente. 4 meses na semana que vem. Evelyn ajustou o ângulo da mamadeira enquanto as mãozinhas de Henry agarravam o ar. Ele está começando a rir. Risadas de verdade, não apenas gases. O que o faz rir? A pergunta foi tão genuína, tão desprovida de seu tom calculista habitual, que Evelyn se viu respondendo sem reservas. Achou. O mobile acima do berço com os pequenos elefantes, às vezes apenas fazer caretas para ele funciona. Nicholas sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançou seus olhos e o fez parecer mais jovem. Ele tem suas expressões. Mesmo quando está concentrado em comer, ele fica com essa pequena linha entre as sobrancelhas, igual a você. Evelyn sentiu sua guarda baixar ligeiramente. Ele tem sua teimosia. Uma vez que decide que terminou de comer, nada no mundo o convencerá do contrário. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável enquanto Henry terminava sua mamadeira. Ao redor deles, o outono pintava o Lincoln Park em tons de ouro e âmbar, e pela primeira vez em mais de um ano, Evelyn sentiu algo que poderia ter sido paz. Eu terminei as coisas com Isabelle, disse Nicholas de repente. A mão de Evelyn parou no pano de arroto. Por quê? Porque eu a estava usando para evitar sentir qualquer coisa real. Ele fechou o livro, marcando a página com cuidado. Ela merecia algo melhor do que alguém cujo coração estava em outro lugar. Onde está o seu coração, Nicholas? Ele olhou para Henry, que agora estudava contente as folhas acima deles com olhos arregalados e curiosos, aprendendo onde deveria estar o tempo todo. Naquela noite, enquanto Evelyn dava banho em Henry, na pequena banheira na pia da cozinha, ela se pegou pensando na maneira como Nicholas os observava. Não com o desespero faminto daquelas primeiras semanas, mas com algo mais calmo, algo que parecia quase maravilha. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Obrigado por me deixar sentar com você hoje. Eu sei que não mereço. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de digitar de volta. Não é sobre o que você merece, é sobre o que Henry precisa. A resposta dele veio rapidamente. O que ele precisa? Evelyn olhou para o filho, agora envolto no cobertor azul que Nicholas trouxera, o pequeno punho pressionado contra a bochecha durante o sono. A resposta veio mais fácil do que ela esperava. Tempo, paciência, alguém que apareça não porque tem que aparecer, mas porque não consegue imaginar estar em outro lugar. Desta vez, Nicholas não respondeu imediatamente. Quando o telefone dela finalmente tocou 20 minutos depois, a mensagem era simples. Estou aprendendo a ser essa pessoa. 3 semanas de conversas no banco do parque criaram algo que nem Evelyn nem Nicholas sabiam bem como nomear. Não perdão. Isso parecia simples demais para a complexidade da situação deles. Nem amizade também, porque amigos não carregavam o peso da história compartilhada e verdades não ditas entre eles como uma terceira presença. Foi Henry quem mudou tudo. Evelyn estava lutando com a roda quebrada do carrinho quando Nicholas apareceu ao lado dela, sem pedir permissão antes de se ajoelhar para examinar o problema. Seu paletó caro atingiu a calçada enquanto ele trabalhava, mãos firmes e seguras enquanto realinhava o mecanismo. Pronto, disse ele, levantando-se e limpando a sujeira dos joelhos. Deve aguentar até que você consiga uma substituição. Henry escolheu aquele momento para soltar sua primeira risada real. Não os sorrisos fugazes que ambos tinham testemunhado, mas uma risada profunda e borbulhante que fez todo o seu corpo tremer de prazer. Ele estava olhando diretamente para Nicholas, mãos minúsculas estendendo-se em direção ao homem que acabara de consertar seu mundo. Nicholas congelou. O som o atingiu como um raio, pura alegria destilada em algo tão perfeito que apertou seu peito. Sem pensar, ele estendeu a mão em direção ao bebê, depois se conteve. Posso? Evelyn hesitou por exatos 3 batimentos cardíacos antes de assentir.
Apoie a cabeça dele. Nicholas levantou Henry com a reverência cuidadosa reservada a artefatos inestimáveis. O bebê parecia impossivelmente leve e substancial ao mesmo tempo, um peso quente acomodando-se contra o peito de Nicholas como se estivesse esperando a vida toda por aquele momento. Henry estudou o rosto dele com concentração séria, dedos minúsculos agarrando a gravata de Nicholas. Então ele sorriu novamente, uma expressão mais lenta e deliberada que parecia dizer: "Eu conheço você. Ele gosta de você", disse Evelyn calmamente. E havia algo em sua voz que fez Nicholas olhar para cima bruscamente. "Evelyn." A voz dele saiu mais áspera do que o pretendido. "Me diga a verdade, por favor." Ela ficou quieta por tanto tempo que ele pensou que ela poderia não responder. Ao redor deles, o mundo continuava seu ritmo normal. Corredores passavam, cães latiam, crianças brincavam em balanços distantes. Mas tudo parecia suspenso, esperando. "Você se lembra da noite anterior à nossa última briga?" perguntou ela. Nicholas franziu a testa, mudando Henry para uma posição mais confortável. O bebê parecia contente em ficar onde estava. Mão pequena fechada na camisa de Nicholas. "Jantamos naquele lugar italiano que você gostava. Você parecia distante." "Eu não estava distante. Eu estava apavorada." Os olhos verdes de Evelyn seguraram os dele firmemente. "Eu tinha descoberto naquela manhã. Fiquei tentando encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu imaginei contar a você de 100 maneiras diferentes. As peças se juntaram com clareza devastadora. Você estava grávida naquela noite." 8 semanas. A voz dela era quase inaudível. "E em vez de contar a você, assisti você checar seu telefone 14 vezes durante o jantar. Ouvi você reclamar por ter que voar para Denver no dia seguinte para um negócio que poderia ter esperado. E percebi que trazer um bebê para o seu mundo não mudaria suas prioridades. Apenas lhe daria outra coisa para agendar ao redor." Nicholas sentiu o chão mudar sob ele. A briga na manhã seguinte? "Foi eu finalmente pedindo para você escolher de verdade, entre o negócio e nós." O sorriso de Evelyn era triste, mas não amargo. "Você escolheu o negócio. Você sempre escolheu o negócio." Henry fez um som suave de arrulho, atraindo a atenção de ambos de volta para ele. Ele adormecera contra o peito de Nicholas, completamente confiante, completamente em paz. "Descobri que o bebê era um menino 3 meses depois", continuou Evelyn. "Eu estava sentada no consultório médico olhando para fotos de ultrassom. E tudo o que eu conseguia pensar era o quanto eu queria ligar para você. O quanto eu queria compartilhar aquele momento com alguém que o amaria tanto quanto eu já amava. Mas eu tinha provado que não era essa pessoa." "Você tinha provado que não sabia como ser essa pessoa. Há uma diferença." Nicholas olhou para baixo, para Henry, para seu filho, porque não havia dúvida agora. Nunca tinha sido realmente uma dúvida, e sentiu algo fundamental mudar dentro dele. Isso não era sobre DNA ou obrigação ou compensar erros do passado. Isso era sobre amor em sua forma mais pura, descomplicado pela história ou expectativas. "Qual é o nome do meio dele?" ele perguntou de repente. A respiração de Evelyn prendeu. "James. Henry James Clark." Nicholas fechou os olhos. James fora o nome de seu pai. A única coisa que o velho lhe dera além de perspicácia nos negócios e indisponibilidade emocional. Que ela tivesse escolhido esse nome, mesmo enquanto se protegia dele, parecia um perdão que ele não merecia. "Henry James", repetiu ele suavemente. "Ele é perfeito, Evelyn. Absolutamente perfeito." "Sim", disse ela simplesmente. "Ele é." A verdade pairava entre eles como a neblina da manhã. Visível agora, mas ainda frágil o suficiente para se dissipar com a palavra ou movimento errado. Nicholas continuou segurando Henry, com medo de que colocá-lo no chão pudesse quebrar qualquer feitiço que permitira que aquele momento existisse. "Eu preciso te contar outra coisa", disse Evelyn, a voz tremendo ligeiramente. "Sobre aquela noite no restaurante." Nicholas sentiu o pulso acelerar. "O que tem ela?"
Ela envolveu os braços em volta de si mesma, parecendo de repente menor, mais vulnerável do que ele a vira desde que estavam juntos. Eu menti para você, quando você perguntou se ele era seu. Eu sei. As palavras saíram gentis, sem acusação. Eu sei desde a primeira vez que realmente olhei para ele. Você sabe? As sobrancelhas dela se ergueram em surpresa. Ele tem meus olhos, o queixo do meu pai, o mesmo redemoinho teimoso que eu tinha quando bebê. Minha mãe costumava reclamar disso constantemente. Nicholas ajeitou Henry com cuidado, estudando seu rosto adormecido. Mas mais do que isso, eu conheço você. Você não o teria chamado de Henry James a menos que ele fosse seu. Então por que mentir? Por que nos fazer passar por isso? Evelyn afundou no banco do parque pelo qual haviam passado, parecendo subitamente exausta. Porque eu precisava saber que você viria de qualquer maneira, mesmo sem certeza, mesmo sem obrigação. Nicholas sentou-se ao lado dela, Henry ainda em paz em seus braços. Eu não entendo. Por 13 meses, me convenci de que você só o aceitaria se fosse obrigado, se houvesse obrigação legal, ou pressão social, ou culpa. A voz dela ficou mais forte enquanto falava. Eu disse a mim mesma que se você descobrisse, apareceria com advogados e papéis de custódia e o trataria como outra aquisição a ser gerenciada. Mas quando você entrou naquele restaurante, quando o viu e imediatamente quis saber se ele era seu. Ela fez uma pausa, observando uma folha espiralar da árvore acima deles. Percebi que estava errada sobre suas motivações, mas ainda não tinha certeza sobre seu coração. Nicholas sentiu o peso da compreensão recair sobre ele. Você queria ver se eu lutaria por ele, mesmo se não tivesse certeza de que ele era meu. Eu queria ver se você lutaria pela chance de amá-lo. Há uma diferença. Henry se mexeu nos braços de Nicholas, o pequeno punho se abrindo antes de voltar a dormir. A confiança naquele pequeno gesto, a maneira como seu filho relaxou instintivamente contra ele, deixou a garganta de Nicholas apertada. Estas últimas semanas, continuou Evelyn, vendo você trazer presentes práticos em vez de caros, vendo você ler livros de desenvolvimento infantil, a maneira como você terminou seu noivado, não porque tinha que fazer, mas porque não era justo com ela. Ela se virou para olhar diretamente para ele. Você não estava tentando provar que era o pai dele. Você estava tentando provar que poderia ser um bom pai. Eu fui? Provando, quero dizer. Evelyn ficou quieta por um longo momento, o olhar movendo-se entre Nicholas e o bebê, dormindo tão pacificamente em seus braços. Quando ela falou, sua voz era suave, mas certa. Você o segurou como se tivesse medo de que ele pudesse desaparecer. Você perguntou o que o faz rir em vez de exigir testes de paternidade. Você aprendeu a rotina dele sem ser intrusivo. Trouxe coisas que ele precisava sem tentar comprar o afeto dele. Ela sorriu, e pela primeira vez em meses, o sorriso alcançou seus olhos. Você apareceu, Nicholas. Todos os dias, em pequenas e grandes formas, você simplesmente apareceu. Eu quase não apareci, admitiu ele. Naquela primeira semana, depois que você disse não, quase me convenci a ir embora, a respeitar sua decisão e deixar vocês dois em paz. O que te impediu? Nicholas olhou para Henry, lembrando-se daquele momento de reconhecimento no restaurante, não apenas semelhança física, mas algo mais profundo, mais fundamental. Percebi que ir embora é o que o velho Nicholas teria feito, aquele que escolhia negócios em vez de pessoas, que evitava complicações em vez de trabalhar nelas. Ele encontrou os olhos dela. Eu não queria mais ser aquele homem. E agora? Agora eu sei que ser pai dele não é sobre meus direitos ou necessidades. É sobre ser alguém com quem ele possa contar. Alguém que aparece não porque é conveniente, mas porque não há outro lugar onde eu preferisse estar. Evelyn estendeu a mão e acariciou suavemente a bochecha de Henry. Ele se virou para o toque dela mesmo dormindo, um pequeno sorriso fantasmagórico cruzando suas feições. O nome dele é Henry Hartley Clark, disse ela calmamente.
Eu coloquei seu nome na certidão de nascimento porque, mesmo quando estava me protegendo de você, não podia negar quem ele era. Nicholas fechou os olhos, oprimido pela magnitude do que ela lhe dera. Não apenas reconhecimento, mas esperança. O que acontece agora? Perguntou ele. Agora você pode começar, Disse ela simplesmente. Começar de verdade. 6 semanas depois, a vida de Nicholas não se parecia em nada com a obra-prima cuidadosamente orquestrada que fora um dia, e ele nunca estivera tão feliz. Sua cobertura, antes um santuário de perfeição minimalista, agora continha uma cadeira alta, brinquedos espalhados e livros de papelão com cantos mastigados. A mesa de conferência, onde ele antes planejava aquisições de bilhões de dólares, estava coberta de mamadeiras, panos de arroto e uma engenhoca chamada cadeirinha de balanço, que Henry parecia achar infinitamente divertida. Ele está ficando grande demais para esse canguru, observou Nicholas, vendo Evelyn ajustar as alças enquanto Henry se contorcia impacientemente. Eles estavam no Lincoln Park novamente, mas desta vez como uma família. Uma palavra que ainda fazia o peito de Nicholas apertar de admiração quando se permitia pensá-la. Eu sei, mas ele gosta de ficar perto. Evelyn sorriu enquanto Henry agarrava o cabelo dela, dedos minúsculos se emaranhando nos fios ruivos. Alguém o mimou carregando-o por horas no fim de semana passado. Esse alguém pode ter sido eu, admitiu Nicholas, nem mesmo fingindo parecer arrependido. Ele passara a tarde de sábado andando por toda a extensão do Navy Pier com Henry preso ao peito, ambos perfeitamente contentes em assistir o lago Michigan brilhar ao sol de outono. Evelyn acomodou-se em seu banco habitual. Quando se tornara o banco deles? Enquanto Nicholas estendia o cobertor que haviam trazido para o tempo de bruços de Henry. A rotina parecia natural agora, comum da maneira que as melhores partes da vida costumam ser. Margaret agendou 3 reuniões para você esta tarde, mencionou Evelyn, olhando para o telefone. Nicholas congelou no meio da arrumação dos brinquedos de Henry. Como você sabe sobre minhas reuniões? Porque falei com ela ontem sobre reorganizar sua agenda para que você pudesse estar aqui para o check-up de 4 meses de Henry na próxima semana. O tom de Evelyn era casual, mas havia algo mais profundo por baixo. Espero que tenha sido ok. Foi mais do que ok. O fato de ela ter pensado em incluí-lo, de ter coordenado com a assistente dele como se fossem parceiros nisso, parecia outro pequeno milagre em uma vida que se tornara cheia deles. O que você disse a ela? Perguntou ele, sentando-se de pernas cruzadas ao lado do cobertor onde Henry agora batia feliz em um elefante de brinquedo macio. Que algumas reuniões são mais importantes que outras. Ela fez uma pausa, observando Nicholas guiar a mão de Henry em direção a um brinquedo diferente. Ela disse que nunca viu você priorizar nada além do trabalho antes. Eu nunca tive nada que valesse a pena priorizar antes. As palavras pairaram no ar entre eles, honestas e desprotegidas. Nicholas parara de tentar esconder o quão completamente Henry reorganizara seu mundo, como cada decisão de negócios agora passava pelo filtro da questão se isso o afastaria de seu filho, como a emoção de fechar negócios empalidecia em comparação com a maneira como o rosto de Henry se iluminava quando ele entrava em uma sala. Ele vai precisar de mais do que apenas visitas ao parque à tarde, disse Evelyn calmamente. Histórias de ninar, mamadas no meio da noite, consultas médicas, primeiros passos, primeiras palavras, eu quero tudo isso. A resposta veio sem hesitação. A exaustão, a preocupação, o caos, tudo isso. Eu sei que estou começando com 6 meses de atraso, mas quero estar lá para tudo o que eu puder estar. Evelyn estudou o rosto dele, procurando por algo. O que quer que ela tenha encontrado deve tê-la satisfeito, porque a sentiu lentamente. A outra coisa sobre a qual precisamos conversar. Nós. Nicholas sentiu o estômago apertar. Nós. O que somos agora? O que estamos nos tornando? Ela pegou uma folha caída, virando-a nos dedos. Não somos as mesmas pessoas que éramos há 13 meses.
Isso não é sobre continuar de onde paramos. Eu sei, e ele sabia. O homem que a deixara ir embora se fora, substituído por alguém que entendia que o amor não era algo a ser agendado por conveniência. Eu não quero voltar a ser quem éramos. Eu gosto de quem estamos nos tornando. Que é? Nicholas observou Henry agarrar com sucesso o brinquedo de elefante e tentar imediatamente colocá-lo na boca. Parceiros. Pais. Pessoas que escolhem uma a outra todos os dias em vez de considerar isso garantido. Evelyn ficou quieta por um longo momento. Então, tão suavemente que ele quase não ouviu. Eu gostaria disso também. Henry escolheu aquele momento para rolar de costas para o lado. Não exatamente um giro completo, mas perto o suficiente para fazer ambos arfarem de emoção. Nicholas instintivamente pegou o telefone para capturar o momento, depois parou. O quê? Perguntou Evelyn. Eu ia tirar uma foto, mandar para Margaret para mostrar a ela por que vou me atrasar para minha próxima reunião. Ele riu balançando a cabeça. Velhos hábitos. Tire a foto, disse Evelyn, surpreendendo-o. Mas mande para mim. Eu quero lembrar disso. A primeira vez que Henry quase rolou com ambos os pais assistindo. Ambos os pais. As palavras pousaram sobre Nicholas como uma bênção que ele finalmente estava pronto para receber. Enquanto o sol da tarde pintava listras douradas na grama e seu filho continuava seu ataque determinado ao brinquedo de elefante, Nicholas percebeu que tudo o que pensava querer da vida tinha sido um pobre substituto para isso. A realidade simples, complicada e perfeita de estar exatamente onde pertencia. 2 anos depois, o som de pezinhos correndo pelo chão de madeira havia se tornado o despertador favorito de Nicholas. Ele abriu os olhos para encontrar Henry em pé ao lado da cama, segurando seu elefante de brinquedo gasto e usando a expressão séria que ele tinha quando tinha algo importante a dizer. Papai Panquecas? Nicholas sorriu, seu coração ainda pulando uma batida toda vez que Henry o chamava assim. Bom dia pra você também, amigão. Onde está a mamãe? Cozinha, fazendo bagunça. O vocabulário de Henry havia explodido nos últimos meses, embora sua pronúncia ainda precisasse de trabalho. Ele subiu na cama com a graça determinada de uma criança de 2 anos que já conquistara aquela montanha muitas vezes antes. Nicholas encontrou Evelyn na cozinha de sua nova casa, um meio-termo entre sua cobertura no centro e o aluguel aconchegante dela em Lincoln Park. Tinha um quintal onde Henry podia correr, um canto de café da manhã com luz da manhã e espaço suficiente para todo o belo caos que vinha com ser uma família real. Ela estava no fogão, cabelo ruivo torcido em um coque bagunçado, vestindo uma das velhas camisas Oxford dele sobre calças de pijama. Massa pontilhava o balcão e ela cantarolava algo baixinho, provavelmente a canção de ninar que cantava quando Henry tinha pesadelos. Alguém está pedindo panquecas, disse Nicholas, envolvendo os braços em volta da cintura dela por trás. Alguém sempre pede panquecas. Ela se recostou no peito dele e ele maravilhou-se com o quão perfeitamente eles se encaixavam agora. Sem arestas afiadas, sem negociações cuidadosas, apenas a intimidade fácil de 2 pessoas que aprenderam a se mover pela vida como uma equipe. Margaret ligou ontem, mencionou Evelyn, virando uma panqueca com facilidade prática. O negócio de Xangai foi fechado. Parabéns. Obrigado. Nicholas beijou a têmpora dela, inalando o cheiro de seu shampoo misturado com baunilha das panquecas. Embora eu tenha que admitir que não parece tão importante quanto costumava parecer. Por que não é? Ela se virou nos braços dele, estudando seu rosto. Você está diferente, sabe, do homem que conheci há 5 anos. Diferente como? Presente. Realmente, verdadeiramente presente. Mesmo quando você está pensando em trabalho, parte de você está sempre aqui conosco. Era verdade. O velho Nicholas estaria verificando o telefone durante o café da manhã, ensaiando mentalmente apresentações, calculando margens de lucro. Este Nicholas estava mais interessado na maneira como Henry tentava comer panquecas com as mãos, ou no sorriso suave que Evelyn dava quando via o filho descobrir algo novo.
Após o café da manhã, eles caminharam até o Lincoln Park, a mesma rota que haviam feito como estranhos hesitantes aprendendo a ser pais juntos. Henry corria à frente, perseguindo pombos com a alegria destemida de alguém que confiava completamente que seus pais o manteriam seguro. Você já pensou naquela noite? Perguntou Evelyn, acomodando-se em seu banco enquanto Henry explorava o parquinho. No restaurante? Todos os dias. Nicholas pegou Henry quando ele veio correndo em direção a eles, balançando-o no ar em meio a risadinhas encantadas. Penso em como cheguei perto de perder tudo isso. Você não perdeu, no entanto. Isso é o que importa. Eu quase perdi. Se você não tivesse entrado naquele restaurante, se não tivesse sido corajosa o suficiente para me testar. Ele colocou Henry no chão e o observou cambalear de volta para os balanços. Eu poderia ter passado o resto da minha vida imaginando o que estava faltando. Evelyn alcançou a mão dele, dedos entrelaçando-se com a facilidade natural que se desenvolvera ao longo de meses de pequenos momentos e conversas tranquilas. Você encontrou seu caminho até aqui eventualmente. Talvez não o caminho que nenhum de nós esperava, mas você o encontrou. Nós o encontramos. Corrigiu Nicholas. Você poderia ter me mantido afastado para sempre. Você tinha todo o direito. Eu sei. Ela apertou a mão dele. Mas eu queria que Henry conhecesse o pai dele. Não a ideia de você, mas o verdadeiro você. O homem que traz presentes práticos e lê histórias de ninar e cancela reuniões quando alguém tem uma infecção de ouvido. Nicholas pensou no homem que fora, bem-sucedido, rico, vazio, e no homem que era agora. Ele ainda fechava negócios e administrava empresas, mas elas não o definiam mais. Sua identidade havia mudado para algo mais fundamental. Pai de Henry, parceiro de Evelyn, um homem que aprendera que as reuniões mais importantes aconteciam em torno de mesas de café da manhã e bancos de parquinho. Papai, empurra! Henry chamou dos balanços, suas pernas gordinhas bombeando inutilmente enquanto tentava se impulsionar para a frente. Nicholas trotou até lá, entrando no ritmo de empurrar o filho cada vez mais alto, enquanto Henry gritava de rir. Evelyn observava do banco, seus olhos verdes suaves de contentamento, uma mão descansando sobre sua barriga ainda plana, onde seu segundo filho estava apenas começando a crescer. Um segredo que compartilhariam com Henry em breve, mas por enquanto existia apenas entre os dois. Quando Henry finalmente se cansou dos balanços, caminharam para casa pelas ruas arborizadas de seu bairro. Nicholas carregava o filho nos ombros enquanto Evelyn apontava cães e flores e todas as pequenas maravilhas que tornavam o mundo de uma criança de 2 anos mágico. Naquela noite, depois que Henry tomou banho, a hora da história terminou e a casa mergulhou em um silêncio pacífico. Nicholas encontrou Evelyn na varanda dos fundos enrolada em uma manta e observando as estrelas. "Um centavo pelos seus pensamentos", disse ele sentando-se ao lado dela. "Apenas pensando em escolhas, em como nossas vidas poderiam ter sido diferentes se qualquer um de nós tivesse tomado decisões diferentes ao longo do caminho." Nicholas a puxou para mais perto, grato pelo peso dela contra o seu lado. "Você se arrepende de alguma coisa? A dor, a separação, ter que fazer tanto sozinha?" Evelyn ficou quieta por um longo momento, considerando. "Lamento que você tenha perdido os primeiros meses dele. Lamento que nós dois tivéssemos que sofrer tanto para aprender a amar melhor." Ela se virou para olhar para ele, a luz das estrelas capturada em seus olhos. "Mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui. Às vezes, o caminho mais longo é a única maneira de chegar onde você precisa estar." Enquanto estavam sentados juntos no silêncio confortável de seu quintal, o filho dormindo pacificamente no andar de cima e o futuro se estendendo diante deles cheio de possibilidades, Nicholas entendeu algo fundamental sobre o amor e segundas chances, e a coragem necessária para escolher um ao outro todos os dias. Algumas histórias não começam com amor à primeira vista.
Elas começam com perda e aprendizado, com o trabalho lento e difícil de se tornarem pessoas dignas da felicidade que estão tentando construir. Elas começam com alguém corajoso o suficiente para dizer: agora você pode começar. E alguém corajoso o suficiente para realmente começar. Se você estivesse na posição de Evelyn, teria dado a ele essa segunda chance?